Eu queria retomar um assunto que já me trouxe à tribuna centenas de vezes ao longo desses 2 mandatos. Estou agora no meu 2º mandato. E o tema da escola pública e da educação, eles continuam sendo prioritários para nós. Hoje pela manhã, eu estive no município de Maracanaú, estava ali relatando a deputada Fernanda, assim como poderia estar no município de Morada Nova, de Itapipoca, de Iguatu, de Santana do Acaraú. Me faltam aqui de cabeça os 16 municípios que hoje, no Ceará, estão em movimentações. A minha fala é uma fala de ponderação para fortalecer o diálogo e, obviamente, valorizar os professores e as professoras. Na década de 30 do século passado, há 90 anos, os professores conseguiram, organizados, colocar na Constituição da década de 30 que a educação tinha que ter vinculação orçamentária. Ainda na década de 30 do século passado, colocaram a liberdade de cátedra. Fizeram grandes lutas pela valorização do seu trabalho. Porque se tem algo que é comum dizer no Brasil, é que deve-se valorizar a escola pública. E isso tem que ser mais do que uma palavra, um compromisso e uma realidade com o professor e a professora. Das carreiras de Estado, a carreira do magistério é uma das carreiras mais representativas do ponto de vista quantitativo. São 2,5 milhões de professores e professoras no Brasil, na educação básica, mas do ponto de vista salarial, uma carreira ainda muito distante, de como são as carreiras do judiciário, as carreiras fiscais e fazendárias, por exemplo. Por isso, fazendo essa preliminar histórica bastante ampla, eu quero falar de conquistas que foram muito importantes na história. O Fundef como instrumento de redistribuição, o Fundeb como instrumento de redistribuição, falar do piso nacional, que foi super importante para os professores e professoras em todo o Brasil. Hoje tem 5.500 municípios no Brasil, em que um grande desafio é que o piso seja respeitado. E aí eu quero falar em específico da lei do piso. O piso não é teto. Porventura, os municípios que já tenham implantado o piso, eles devem incorporar o aumento linear de 33%, porque estabeleceram nas suas carreiras um determinado patamar de remuneração que, inclusive, é longe daquilo que nós entendemos como que merecido aos professores e professoras. Lá em Maracanaú, hoje, mais uma vez, eu exortei o valor do professor e da professora, disse que não se pode criminalizar o professor e a professora nem as suas ferramentas de luta. E lá eu falei do sindicato, eu falei, que no caso é o Suprema, mas aqui estendo aos demais sindicatos dos demais municípios, falei da federação, que é a FETANSE, falei da confederação, que é a CONFETAN, falei da central sindical. Eu estou colocando isso porque eu quero, sobretudo, que nós possamos apoiar a melhor negociação possível para a escola pública, para a educação pública, para os professores e professoras em todos estes municípios. Relato hoje Maracanaú, porque estive lá, mas poderia estar relatando aqui de todos os outros. Temos que buscar no judiciário ou em vias administrativas a possibilidade de que as leis sejam respeitadas e que o piso não vire teto, porque os municípios que, porventura, repito, já incorporaram, em carreiras anteriores, em anos anteriores, o piso, eles precisam, portanto, crescer e não estacionar a carreira. Não se negocia a dignidade. Não se negocia a dignidade. Não se pode nivelar as carreiras do magistério por baixo. Por isso que eu digo que o piso não vira teto. Nós temos que avançar, e sobretudo os municípios com maior capacidade arrecadatória, precisam dar esse exemplo de estruturar carreiras capazes de fazer avançar a valorização do magistério, que é a valorização da escola pública. Nós precisamos ser uma sociedade em que ser professor e professora
seja uma carreira valorizada socialmente, valorizada do ponto de vista institucional, funcional, remuneratório, e que atraia o melhor das nossas gerações para que sejam professores e professoras. Porque ali hoje, repito, eu vi hoje em Maracanaú, mas eu poderia ter visto em qualquer um dos municípios que agora estão em mobilização, profissionais dedicados, que atravessaram 2 anos de uma pandemia, tirando do seu próprio bolso equipamentos que não tinham, muitas vezes fazendo produção de impressos, né, por sua própria conta, para entregar para aquele aluno, aquela aluna que estavam fora, inclusive, das atividades remotas. Eu digo isso porque, durante a pandemia, eu vi isso, sobretudo em comunidades rurais de municípios mais distantes. Eu vi isso. Portanto, eu quero aqui, mais uma vez, apoiar e me solidarizar com os professores que lutam de todos os municípios. Esta causa não é uma causa inscrita no calendário eleitoral. Esta causa não é uma causa inscrita nas disputas eleitorais. Essa causa é uma causa, sobretudo, para defender os trabalhadores que vivem do seu trabalho, os professores e professoras, trabalhadores da educação, que cumprem um papel fundamental no combate à desigualdade, o combate à desigualdade social, à desigualdade da riqueza, do saber e do poder, que levam lições de cidadania para as nossas crianças, adolescentes e jovens, que permitem a alfabetização e o crescimento dessas crianças e adolescentes, que, sobretudo, fortalecem a cidadania ativa, que fortalecem a possibilidade, inclusive, de mobilidade social. O meu respeito, o meu apoio, a minha solidariedade. Repito, a sua causa não é uma causa, seja ela em Morada Nova, Iguatu, Itapipoca, Maracanã, em quaisquer Santana, quaisquer um desses municípios. É a causa da educação, a causa da escola pública. E nós precisamos trilhar o caminho árduo, difícil, mas indispensável da negociação e do diálogo. Cortar ponto, declarar ilegalidade de greve, pedir ilegalidade de greve, querer desmontar sindicato, cortar as contribuições sindicais, impedir que a ferramenta legítima dos professores e professoras tenha acesso, inclusive, a recursos. Esses são gestos ruins, péssimos, para quem quer negociar. Criminalizar a ferramenta do professor, que é o sindicato, não é correto. Portanto, eu quero aqui fazer um apelo generalizado a todos os gestores, sejam eles de que coloração partidária forem, sejam eles de que grupo forem, estejam onde estiverem, em que município estiverem. O melhor caminho é o do acolhimento, da negociação, repito, dura, difícil e árdua, mas imprescindível. O que os professores estão a reclamar não é mais do que a sua dignidade, é ter uma carreira fortalecida, própria, capaz de se estabelecer no tempo e que valorize, inclusive, que estimule, que dê ânimo a esse professor todo dia ir para uma sala de aula, que é hoje um dos espaços de trabalho mais desafiadores. Não por acaso, ao lado das carreiras da segurança pública, as carreiras do magistério são aquelas em que as licenças para tratamento de saúde mais se avolumam, em razão do estresse, em razão do desgaste físico e emocional, porque é, de fato, uma doação cotidiana em que ela precisa ser valorizada, estruturada numa carreira. Nós queremos que os nossos professores e professoras, eles sejam valorizados como trabalhadores e trabalhadoras nas suas carreiras, nas suas ascensões, na sua remuneração. Portanto, aqui reivindico, apelo, né, faço como porta-voz que sou, que me cabe, porque a sociedade cearense me elegeu para isso, para que os gestores e gestoras parem de adotar medidas que são constrangedoras aos sindicatos, constrangedoras aos professores, como corte de ponto, como decretação de ilegalidade, como corte das contribuições sindicais, e que se repitam as mesas de negociação com os delegados de base. Ontem, houve, no caso de Maracanaú, uma mesa, haverá outras mesas. E destas mesas devem-se, obviamente, tirar, porque a pauta dos professores e professoras, repito, ela não é extraordinária. Ela diz o seguinte: olha, eu estou num determinado patamar, houve um aumento em todo o Brasil da ordem de 33%, nós queremos, obviamente, que este aumento se incorpore às nossas remunerações, e eles não estão numa remuneração muito superior
aos demais municípios e que isso seja respeitado, que isso seja incorporado, que isso seja escalonado, que isso faça parte de um processo de valorização do trabalhador e da trabalhadora. Repito pela enésima vez, esta luta não se inscreve nos vários municípios com os quais estou dialogando, nas disputas eleitorais não deve se inscrever nisso, mas é sobretudo uma luta de resistência pela escola pública, pelo servidor público, pela criança, pelo adolescente. Estruturar essas carreiras pode ser um dos maiores legados que nós podemos deixar aos trabalhadores e trabalhadoras. Buscaremos o judiciário. Hoje, o melhor judiciário, aquele que se aprofunda no mundo, não é o judiciário que decreta, simplesmente, mas é o judiciário que ouve, acolhe, negocia e homologa mediações. Estamos, nesse sentido, buscando exatamente essa feição mediadora do judiciário, para que não sofra o sindicato injustas penas. Injustas penas. Porque luta, porque fez aquilo que um sindicato deve fazer, que é lutar. E, nesse sentido, quero também fazer um apelo ao judiciário nesse seu viés de diálogo mediador, que é o judiciário mais contemporâneo, o judiciário mais moderno. Não é aquele, simplesmente, que decreta em favor das partes. Sabemos que essa é a tarefa principal do judiciário, e ela poderá chegar a isso, mas que nesse momento, no momento em que você tem um período pós-pandemia, em que há um déficit social muito grande, de valorização dos trabalhadores e trabalhadoras, em que se pode agora, inclusive, dialogar de maneira presencial, que nós possamos fazê-lo. Por isso que eu aqui queria também repetir esse apelo. Portanto, eu finalizo o meu pronunciamento de hoje, deputado Niso, repito, da minha voz, a voz de reivindicação da luta desses trabalhadores espalhados em todo o Ceará, em todo o Brasil, por que não dizer? Que o piso não é teto. O piso é o início mínimo para que uma carreira seja estruturada. Mas não se baseia a carreira, exclusivamente pelo mínimo. O mínimo precisa ser respeitado, mas o ideal é que os municípios estabeleçam carreiras que possam paulatinamente acrescer a remuneração desse trabalhador e dessa trabalhadora, valorização do seu fazer. Mais uma vez, também digo, não se busque o caminho da criminalização das ferramentas de luta. A central sindical, a confederação, no caso, a Confetan, a FETANCE, os sindicatos que estão em todos os municípios. E, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, entendendo aqui que se trata de um conflito para o exercício do direito humano à auto-organização, e fiquei sabendo há pouco, inclusive, que receberemos ainda no mês de março a visita do relator da ONU para a auto-organização, para a liberdade de associação. Eu quero dizer aos gestores e gestoras que vamos repelir qualquer gesto, qualquer atitude administrativa ou judicial que violente e diminua a auto-organização e o poder de associação desses servidores e dessas servidoras pelos seus sindicatos. Repito, por ferramentas que são antissindicais, inclusive por práticas antissindicais. Então, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, inclusive eu queria aqui fazer um apelo a que os deputados de diversas colorações partidárias possamos nos juntar, porque são vários os municípios e a tendência é crescer. A tendência é crescer. Porque se há algo que os professores do Brasil têm nos ensinado, é sobretudo que só a luta muda a vida, que a auto-organização muda suas vidas. Então, aos deputados que, sobretudo, têm aqui vinculações regionais, vinculações com determinada gestão, vinculação com determinado município, com determinado gestor ou com determinada oposição, o momento agora é de pensar maior, é de pensar grande, é de pensar no todo, é de pensar no professor e na professora, que está para além das disputas locais, está para além das disputas territoriais, está para além, inclusive, muito, muito além do calendário eleitoral. Em nome da escola pública brasileira, em nome da escola pública cearense, em nome de um projeto de cidadania, eu queria
conclamar a responsabilidade pública das senhoras e dos senhores para que nós possamos, nessas quase 2 dezenas de municípios e que estão crescendo, que estão em luta, que nós possamos serenar, deputado Rosane, dialogar e ampliar a capacidade essa presidência de conseguiu diálogo. mais 3 minutos por Vossa Excelência. Vejo a presença no plenário do presidente da Comissão de Educação. Seria a Comissão de Educação, e aqui, deputado Niso, fiquei ontem muito feliz que a mesa diretora, deputado Queiroz, tomou a decisão do retorno às atividades das comissões. Então, se o senhor me permite uma sugestão e uma reivindicação como seu colega, que nós façamos uma reunião técnica da Comissão de Educação, e eu quero me dispor como presidente da Comissão de Direitos Humanos, nesta reunião, chamar esses professores que estão mobilizados de todo o Ceará, possamos estabelecer, portanto, esse calendário de negociação, chamar os mediadores para que nós possamos garantir o projeto de escola pública que valorize o trabalhador e trabalhador da escola pública. Portanto, precisamos fazer isso agora. Esse é o papel que nos cabe nesse momento. Aos professores que eu vi hoje, sob sol e sob chuva, fica aqui o meu abraço, o meu respeito e o meu companheirismo. Eu sei da exaustão que atravessa o coração de cada uma, eu sei do cansaço, eu sei às vezes do desânimo. Não é simples, não é fácil ser professor da escola pública brasileira. Desde das carreiras não valorizadas, o cotidiano difícil. Eu sei que nada é simples para quem abraça a educação pública. Mas eu sei também do compromisso de vocês. Olhem para o lado, olhem para frente. Vocês encontrarão apoio, aliados e aliadas. Vocês encontrarão outros professores e professoras. Saibam que não estão sozinhos. Saibam que não estão sozinhas. Saibam que há aqueles e aquelas em todo o território nacional que querem, sobretudo, uma sociedade que valorize a educação pública, gratuita, laica, democrática e de qualidade. Que querem a valorização das carreiras docentes, que querem a democratização da escola pública, um projeto político-pedagógico do nosso tempo, antenado com os nossos desafios. E que tudo isso começa na valorização do professor e da professora. E que o melhor das nossas gerações entenda isso, que o melhor das nossas gerações se torne professor e professor da escola pública. Muito obrigado.